E o Tarouba Cidade está de volta com uma programação especial sobre o coronavírus. Além da saúde, um dos principais questionamentos nos últimos dias é em relação ao trabalho. Muitas pessoas estão com medo de perder seus empregos. Em contrapartida, muitos empresários também estão preocupados com a situação. O governo publicou a medida provisória 927 para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública, que garante a preservação do emprego. Quem vai nos explicar melhor essa situação é a advogada Manuela Tucunduva, que está agora ao vivo com a jornalista Alexa Marques. Alexa Marques, diga pra gente como é que vai ficar essa situação. Bom dia. Bom dia novamente, Sara. Exatamente essa preocupação que muitos brasileiros têm, né? Depois dessa medida provisória, dona Manuela, as pessoas vão ser demitidas? Isso previne alguma coisa, garante alguma coisa essa medida provisória? A medida provisória, ela não trouxe uma estabilidade, como tem casos de gestante, pessoas com acidente de trabalho. Mas ela trouxe alternativas para que os empresários possam adotar antes de partir para uma demissão. Certo. E em relação a férias, adiantar os feriados, o que essa MP diz? Sim, são essas medidas que ele trouxe. Ele trouxe uma flexibilização, uma possibilidade, por exemplo, do empregador conceder férias individuais. Essas férias individuais não precisa respeitar os 30 dias de antecedência para comunicação. Elas podem ser dadas, inclusive, para pessoas que não têm o período aquisitivo completo. Também podem negociar férias futuras. Podem ser concedidas férias coletivas também, sem a necessidade de observar o prazo que a lei estipulava antes. Certo. E é possível reduzir carga horária e salário também ou não? Você pode reduzir salário se você também reduzir a carga horária. Você não pode reduzir o valor hora da pessoa. Perfeito. Em relação aos autônomos, como fica? Pessoas que ganham por dia, por venda, como fica? O governo havia anunciado que iria tratar também os autônomos em medida provisória. Ele chegou até a anunciar, algumas pessoas especularam um voucher de R$ 200 para essas pessoas. Mas a medida provisória que foi publicada não trouxe nenhuma previsão quanto a isso. E, por exemplo, doutora Manuela, as pessoas que estão doentes, mas não tem como comprovar, não tem como pegar o atestado médico, porque as pessoas, né, os médicos, as farmácias estão falando para a gente não ir até o posto. Como comprovar que eu estou com coronavírus doente e não posso ir trabalhar? Perfeito, essa situação está bem conflituosa, porque o decreto que previa a quarentena e o isolamento das pessoas disse que ele tem que ser feito por prescrição médica. Então, você teria que chegar para o seu empregador e apresentar um atestado médico. Mas existe, em contraponto, essa orientação dos órgãos de saúde para que as pessoas com sintomas leves se afastem, mas não cheguem aí para os postos de saúde. Então, o Ministério Público fez uma recomendação para que as empresas aceitem autodeclarações de funcionários informando que estão com sintomas. Mas essa orientação não tem força de lei. O que a gente pede neste momento é diálogo entre as partes, a relação de trabalho ela tem sempre que ser pautada na confiança, então o que a gente pede é diálogo. Lembrando que empresas que expõem os seus funcionários em situações de risco, elas podem ser responsabilizadas e, em contrapartida, empregados que simulem sintomas ou se aproveitem dessa situação também podem sofrer as consequências. E tem, exatamente, é o jeitinho brasileiro, né? Tem muita gente que se aproveita de uma situação de calamidade pública para, às vezes, ficar em casa sem fazer nada. Esse funcionário também tem alguma implicação dentro dessa MP? Sim, ele pode ser punido pelo crime de estelionato, falsidade ideológica. Ele pode também sofrer a justa causa. E essa doença, como a gente tem visto, não sou profissional da área de saúde, mas como a gente tem visto, ela gera sintomas leves. Então, a pessoa que está afastada, dependendo do posto que ela tem, ela pode fazer o home office. Ela não precisa necessariamente cessar suas atividades, não leva a uma incapacidade. E o home office também é uma situação importante que a pessoa tem que comprovar que está trabalhando, não só ficar em casa e fingindo que está fazendo alguma coisa. Sim, isso é muito importante dizer. O home office não é férias. Durante o home office, a pessoa tem que desempenhar as mesmas atividades, dentro de limitações tecnológicas, mas as mesmas atividades que ela desempenharia. E a única restrição que já existia na CLT e também veio na MP é que durante o home office não há pagamento de horas extras. Então, se a pessoa responder um e-mail ou responder alguma coisa fora do expediente, não vai ser considerado hora extra. Então tá. Então, só resumindo de novo, doutora Emanuela, quais são essas mudanças dessa MP? Essa MP flexibilizou a concessão de férias,
a instituição de bancos de horas, permitiu o adiantamento de feriados e possibilitou também que as empresas paguem o FGTS de forma parcelada. Deixem de pagar março, abril e maio, comecem a pagar de novo em julho de forma parcelada, até 6 vezes. Perfeito, então. Toda essa situação do coronavírus deixando todo mundo aí numa situação complicada, mas devagarzinho a gente vai ajeitando tudo para que isso passe logo, né, Sara? Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alexa. Obrigada, advogada. Diariamente nós recebemos inúmeras perguntas dos telespectadores, ouvintes da Tarouba FM, no portal Tarouba News e nas redes sociais sobre o coronavírus. Por isso, sempre pensando em informar você que nos acompanha, nós pedimos ao médico pneumologista, Dr. Cláudio Rezende, para gravar uma série de esclarecimentos, prevenções e mitos sobre o Covid-19. A dúvida de hoje é sobre o uso de um medicamento que promete estabilizar o vírus. Tem remédio para coronavírus? A comunidade científica já identificou sim a hidroxicloroquina como um tratamento para os doentes graves em UTI. Não precisa de tratamento aquele paciente que desenvolveu um resfriado comum por causa do vírus. Então, não adianta correr para a farmácia para tentar comprar esse medicamento para se prevenir. Não, ele não é uma medicação para prevenção. É para tratamento de paciente grave em UTI. Obrigada, Dr. Cláudio. Amanhã ele volta com mais informações ainda dessa série. Assim como diabetes tipo 1, artrite, esclerose múltipla, o lúpus é uma doença autoimune que necessita de medicação constante. Com essa corrida às farmácias em busca de algum remédio milagroso, as pessoas que realmente precisam de drogas controladas acabam sem e gera preocupação. Olá, sou Gabriela Zir, sou diagnosticada com uma doença crônica autoimune, o lúpus, e tenho sentido muita dificuldade em encontrar as duas drogas que foram testadas, cloroquina e hidróxido de cloroquina, que foram testadas em apenas 20 pacientes. Então, não há nenhum estudo comprovado que de fato seja eficaz no combate ou na cura do coronavírus. Então, eu faço um apelo aqui a todos vocês que saíram de suas casas, compraram as medicações sem nenhum tipo de orientação médica, sabendo que essas medicações são para pacientes que de fato têm algum tipo de problema. Assim como eu, que preciso dessa medicação todos os dias para ter uma sobrevida, diversos pacientes estão na mesma situação que eu me encontro hoje, sem medicação nas farmácias. Então eu faço aqui um apelo para que você, se você tiver, passe essa medicação para quem de fato precise. Importante a gente dizer que essa medicação é só para realmente quem precisa, para quem está com coronavírus comprovado em leito de UTI. Então, por favor, não vamos atacar as farmácias para poder buscar essa medicação. Pesquisadores de vários países correm contra o tempo em busca de uma vacina que combata o coronavírus. A previsão mais otimista é que a primeira chegue ao mercado em 1 ano. Ao analisar a recuperação de uma mulher de 47 anos com a Covid-19, os pesquisadores conseguiram descrever o mecanismo de ação do sistema imunológico para enfrentar a doença. O estudo foi realizado na Universidade Pública de Melbourne, na Austrália. Quando o vírus invadiu as células do pulmão da paciente, o corpo disparou um alerta e mandou 4 tipos de glóbulos brancos para atuar no órgão. Essas células de defesa, então, utilizaram 2 anticorpos para eliminar o invasor, imunoglobinas M e G específicas para combater o novo coronavírus. Cerca de 90 mil pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus já estão curadas. A maioria vive na China, onde a epidemia começou. Ao estudar esses pacientes, os cientistas conseguem entender melhor como o nosso próprio organismo age para combater o vírus. Uma informação científica que pode ajudar a salvar muitas vidas. Se você conhece todo o mecanismo da infecção e de todo o processo inflamatório, quais as substâncias, quais os anticorpos que estão agindo, você pode ou produzir uma medicação específica ou você pode eventualmente conhecer alguma medicação que já exista e que possa atuar. Vários países estão tentando desenvolver uma vacina.
Nos Estados Unidos, uma fórmula começou a ser testada nessa semana em 45 voluntários. Um método de imunização desenvolvido na China também entrou na fase de testes clínicos. No Brasil, uma vacina está sendo elaborada por pesquisadores da Universidade de São Paulo, mas ainda em laboratório. Os próximos passos serão testes em ratos e humanos. O tempo mínimo previsto para que uma vacina chegue ao mercado é de 1 ano. Na Alemanha, foi publicado ontem um estudo que pode ajudar no desenvolvimento de um remédio. O laboratório conseguiu mapear a estrutura da molécula responsável pela replicação do novo coronavírus. Com isso, puderam criar uma substância que bloqueia a reprodução do vírus. Os testes em ratos já deram certo. Com esse novo coronavírus, nós aprendemos uma coisa. Para a classe médica, para todos que estão lutando contra a doença Covid, todo dia é um aprendizado e todo dia a literatura apresenta novos resultados. Aqui no Brasil, a Anvisa está restringindo a compra de cloriquina depois de uma corrida às farmácias com a divulgação de que a substância estava sendo testada contra o coronavírus. Não há nenhuma comprovação de que a medicação seja eficaz contra a Covid-19. E ela já está em falta para quem realmente precisa, como pessoas com malária, lúpus e artrite reumatoide. E a gente fica aqui na torcida para que essa vacina saia logo. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai saber o que fazer com as crianças em casa. Quem dá a dica é a educadora parental Gabriela Arruda. Eu volto já já.